Assim como Abraão, Isaque e Jacó receberam promessas de Deus e precisaram aguardar com paciência o seu cumprimento, nós também somos chamados a caminhar confiantes, esperando pela maior e mais importantes promessas do Pai, a nossa salvação plena, que aguardemos com fé e perseverança o grande dia do Senhor, quando receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com Ele. Eu sou Jonathan Cadiz e vamos estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom ter você por aqui para juntos estudarmos mais uma lição, a última lição deste trimestre maravilhoso das revistas da CPAD Classe dos Adultos, Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Essa revista maravilhosa que estudamos durante esse trimestre. Hoje iremos estudar a lição de número 13, a última lição essa que será ministrada no dia 28 de junho de 2026. E eu quero deixar um breve recado para você, para que a gente possa voltar, orar e então iniciar essa lição maravilhosa. Fique aí, é um recado bem rápido e muito importante para você. Você não sabe o que fazer para ter engajamento nas suas aulas? Você reúne pilhas de livros, estuda, se prepara, mas mesmo assim não consegue trazer uma aula dinâmica? Sente que está fazendo o seu melhor, mas os alunos não participam, não se envolvem e a aula parece pesada? Talvez o problema não seja a sua dedicação, mas a forma como o conteúdo está sendo organizado e aplicado. E se você tivesse em mãos materiais prontos, organizados, didáticos e pensados exatamente para facilitar o seu ensino? Com os materiais do Colégio do Discípulo, você tem acesso a conteúdos exclusivos para cada lição da Escola Bíblica Dominical, com um compilado que tem comentário de cada lição feito cuidadosamente planejado, dicas de dinâmicas para te ajudar a deixar a sua aula mais envolvente, leitura diária ilustrada e comentada, a lição ilustrada, também temos a lição em áudio, lição em slides, onde a gente reúne muitas informações em slides no formato de PDF para você poder utilizar no seu projetor, no seu celular, no seu tablet. Temos a lição em vídeo, onde trazemos um resumo em MP4, palavra-chave comentada com informações preciosas sobre a palavra-chave de cada semana, o panorama da lição, plano de aula para você organizar passo a passo toda a cronologia, toda a metodologia da sua aula, quiz da lição para você exercitar o conhecimento dos seus alunos, resumo visual, textuário e leitura bíblica em classe comentada e também um comentário muito profundo da verdade prática de cada lição. Com os materiais do Colégio do Discípulo, liberados a cada semana com uma antecedência para você ter tempo de estudar, a sua aula será muito mais dinâmica, pedagógica e envolvente. E com certeza os seus alunos, assim como você, sairão muito mais felizes e satisfeitos. Basta clicar no link e ser assinante da nossa plataforma para você ter acesso a tudo isso. Vai continuar com essa luta ou vai deixar a gente te ajudar? Pois é, para você ser assinante da plataforma, aponte sua câmera para o QR Code e faça seu plano trimestral. Se você também quiser fazer o plano mensal, vai na descrição porque tem o link para você poder acessar a plataforma e fazer a sua assinatura, o seu plano mensal. Pagamento no Pix, cartão de crédito ou débito, e você vai receber um material excelente, sempre com antecedência. E também, agora para o próximo trimestre, a partir de semana que vem já, tá? A primeira aula já está gravada e estará à disposição para você. Uma aula, um curso, na verdade, são com 13 aulas, não só uma aula, de capacitação para professores de escola bíblica dominical. Então, junto com cada lição do próximo trimestre, terá um módulo dessa aula disponível na plataforma, tá bom? Então vale muito a pena. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, comenta, curta e compartilhe também com alguém. Quando você faz tudo isso, você ajuda bastante esse canal, porque o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e assim ele abre mais visualizações para a gente. Então, faça tudo isso. Não se esqueça também de, no link, acessar nossas redes sociais e nos seguir nas redes sociais. E lá também a gente coloca muita informação e muito material gratuito para a Escola Bíblica Dominical. Então, gente, dito isso, eu quero te convidar para orarmos e iniciarmos, portanto, essa lição. Ore comigo, vamos orar por essa lição, para que o Senhor nos ilumine, para que Ele abra o nosso entendimento e para que você possa entender
tudo que será explicado e repassar isso para os seus alunos. E você que é aluno, ore para que Deus fale contigo através dessa aula. Senhor, querido Deus e Pai, queremos primeiramente te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos por essa plataforma para aprendermos mais da Tua Palavra. Abençoe cada professor, cada aluno, abra os entendimentos, nos faça entender a Tua Palavra para aplicá-la na nossa vida, na vida de alguém. Use cada professor, que essa aula seja abençoada e que o Teu nome seja glorificado. É o nosso pensamento, é o nosso desejo de sempre, por isso nós pedimos a Ti, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. E juntos, claro, seguiremos sempre sendo edificados pela Palavra de Deus. Meus irmãos, só tem mais uma coisinha que eu quero fazer com você antes de mergulharmos aqui na lição 13. É a gente recapitular as lições que nós estudamos durante esse trimestre. Hoje, como você sabe, será a última lição, por isso eu quero lembrar com você aqui cada lição que estudamos durante esse segundo trimestre de 2026. Então, na lição de número 1, foi a abertura, né, obviamente, nós estudamos Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. E aí foi uma introdução ao trimestre, né? O que nós iríamos estudar durante o trimestre. Na lição de número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Na lição 3, nós estudamos a impaciência na espera do cumprimento da promessa. E aí foi quando Sara e Abraão fazem um filho com Agar, não é? Na lição 4, a confirmação de uma promessa. Então Deus confirma novamente a Abraão a promessa. A lição 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Ló e Abraão já tinham se separado e Deus envia juízo sobre aquela terra pecadora. Na lição 6, o cumprimento, né? O nascimento de Isaac. Nasceu, portanto, o filho da promessa. E na 7 já vemos Isaac jovem, e quando Deus pede Isaac a Abraão uma prova de fé, a entrega de Isaac. Na lição 8 começamos a falar mais sobre Isaac. Isaac, herdeiro da promessa. E aí na lição 9 já entra Jacó na história. Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Aí na lição 10, já o personagem principal é Jacó, e nós falamos sobre a experiência transformadora de Jacó. É o sonho em Betel, da escada que toca ao céu. Na lição 11, estudamos Jacó, de enganador a homem de honra, a mudança que teve Jacó em Peniel, e aí ele retorna para a casa dos pais, e nós estudamos na lição passada a reconciliação de Jacó com Esaú. É onde os dois se encontram depois da transformação, e eles têm um lindo encontro. Hoje, lição 13, nós iremos estudar o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Então, este é o tema da lição de hoje, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. É uma conclusão de todo o trimestre. E o texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A verdade prática, Abraão, Isaac e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Então, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, foram escolhidos por Deus para dar início ao povo da aliança. Gênesis 12, do 1 ao 3. Suas vidas marcaram a história da redenção e servem de exemplo para os crentes. Essa é a verdade prática, dividida em 3 verdades. Deixaram um legado de fé em Deus. Apesar de suas falhas, confiaram nas promessas divinas e perseveraram em sua caminhada com o Senhor. Hebreus 11, do 8 ao 21. Seu maior legado não foi material, mas espiritual. A confiança em Deus. Para as futuras gerações, a fé dos patriarcas influenciou seus descendentes e continua inspirando os servos de Deus até hoje. Cada cristão também é chamado a transmitir às próximas gerações o exemplo de uma vida de fé. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Abraão, Isaac e Jacó legaram às futuras gerações o exemplo de uma fé perseverante e confiante nas promessas de Deus. A nossa leitura diária, na segunda-feira, o legado da obediência de Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 3. Terça-feira, Hebreus capítulo 11, versículo 8, o legado da confiança nas promessas. Quarta-feira, Gênesis 22, do 9 ao 12, o legado da entrega total. Quarta-feira,
Gênesis 24, do 12 ao 14. O legado espiritual de Isaac. Sexta-feira, Gênesis 26, 24 e 25. O legado da perseverança nas promessas. E sábado, Gênesis 32, do 24 ao 28. O legado da transformação de Jacó. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 8 ao 12 e também dos versículos 17 ao 21. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Gente, uma informação importante. Essa revista veio com alguns erros de edições que eu não procurei trazer aqui. E acho que você, como professor, não deve levá-los à sua turma. Mas a palavra-chave da revista, dos professores, né, obviamente, está reconciliação. Na verdade, eles repetiram a palavra-chave da lição 12. E reconciliação não tem nada a ver com essa lição. Então, eu trouxe uma palavra-chave, tá? E, no meu entendimento, é a palavra que marca essa lição, que é legado. A palavra legado vem do latim legatum, que significa aquilo que é deixado como herança, transmissão de bens, valores ou responsabilidades a outra geração. Etimologicamente, legado é tudo aquilo que uma pessoa deixa para influenciar os que virão depois dela. Significado bíblico: legado de fé. Os servos de Deus são chamados a transmitir a fé às próximas gerações. Deuteronômio 6, 6 e 7, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Legado de testemunho. Uma vida piedosa deixa marcas que permanecem após a morte. Hebreus 11, 4 e Provérbios 13, 22. Legado espiritual. Mais importante que riquezas materiais é a herança espiritual. Salmo 78, versos 4 ao verso 7. E também Josué 24, 15. E Cristo é o maior legado. Jesus deixou à igreja o evangelho, sua palavra e sua missão. Mateus 28, 19 e 20 e João 14, 27. Aplicação prática para hoje. Construir um legado de fé. Viver de modo que filhos, familiares e discípulos sejam influenciados para Cristo. Transmitir valores bíblicos. Ensinar a palavra e dar exemplo de vida cristã. Investir em pessoas. O verdadeiro legado está nas vidas transformadas que deixamos para trás. Pensar além da própria geração. Nossas escolhas de hoje impactam o futuro. O mapa mental. Objetivos da lição. Mostrar o legado de fé de Abraão. Explicar o legado de Isaque e conhecer a escolha e o legado de fé de Jacó. Então a lição está distribuída dessa maneira. No primeiro tópico, o legado de Abraão, com 3 subtópicos. O alcance do legado de fé de Abraão, a fé incondicional de Abraão, a resposta ao chamado de Deus. Tópico 2, o legado de Isaque, o significado do nome. Subtópico 2, Isaque, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Em terceiro lugar, Isaque, o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Tópico 3, o legado de Jacó. Subtópico 1, homens com virtudes e erros. Subtópico 2, o arrependimento muda destinos. E subtópico 3, a bênção ofuscando a tragédia. Então este panorama que eu preparei
desta lição, você vê que está dividido em 3 partes. Uma sobre Abraão, uma sobre Isaac e uma sobre Jacó, né? Já que a lição de hoje vai falar dos 3, né? O que aprendemos com os 3? Qual o legado que os 3 deixaram? Abraão, o pai da fé e da obediência no lado esquerdo. Fé como firme fundamento. Conforme Hebreus 11:1, Abraão demonstrou a fé verdadeira ao obedecer ao chamado de Deus para sair de sua terra, sem saber para onde ia. Um legado universal. A promessa feita a Abraão em Gênesis 12:3 não se limitou a Israel, mas alcançou todas as famílias da terra através de Cristo. A prova máxima em Isaac. Ao oferecer seu unigênito, Abraão creu que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dos mortos, Hebreus 11:19. A segunda parte, Isaac, o herdeiro da promessa e mansidão, na parte do meio. O significado do riso. Seu nome, Isaac, celebra o riso de alegria de seus pais e o cumprimento da promessa divina após anos de espera. Dependência e comunhão. Isaac manteve viva a aliança ao edificar altares e invocar o nome do Senhor, seguindo o exemplo espiritual de seu pai. Espera pela direção divina. Diferente de decisões apressadas, sua união com Rebeca foi fruto de oração e da providência específica de Deus. E na terceira parte, Jacó, transformação de caráter no lado direito. De enganador Israel. Através de encontros em Betel e Peniel, Jacó teve seu caráter transformado, recebendo o nome que daria origem à nação de Israel. Graça sobre imperfeição. A Bíblia não omite os erros dos patriarcas, como mentiras, provando que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Adoração na velhice. Próxima à morte, Jacó demonstrou fé ao abençoar os filhos de José e adorar a Deus encostado no seu bordão. Hebreus 11:21. Na parte de baixo, Abraão, Isaac e Jacó deixaram um legado para as futuras gerações. O resumo da verdade prática da lição enfatiza a continuidade da fé na linhagem familiar, construindo seu legado hoje. O exemplo dos patriarcas serve de guia para que as famílias modernas transmitam valores bíblicos e confiança nas promessas divinas. Na nossa introdução, chegamos ao fim deste trimestre, com a fé fortalecida pelo estudo da vida de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que guiou e sustentou esses patriarcas continua conduzindo seu povo hoje. Ao refletirmos sobre suas vidas, aprendemos que o Senhor é fiel às suas promessas e soberano sobre a história. Que o exemplo desses homens de fé nos inspire a confiar cada vez mais em Deus e em seus propósitos. Tópico 1. O legado de Abraão. Subtópico 1. O alcance do legado de fé de Abraão. Subtópico 2. A fé incondicional de Abraão. E subtópico 3. A resposta ao chamado de Deus. Então, neste primeiro subtópico, o alcance do legado de fé de Abraão. A herança espiritual de Abraão ultrapassou os limites de Israel e alcançou todas as nações. Deus já tinha declarado: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Lembrando que aqui é onde Deus chama Abraão. E ele usa essa palavra para abençoadas, que no hebraico é barak, que significa favorecer, prosperar ou conceder graça. Então Deus está dizendo que todas as famílias da terra seriam alcançadas pela graça concedida através da promessa a Abraão. Então isso é muito interessante. Essa promessa, ela encontrou seu cumprimento pleno em Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, conforme a genealogia de Cristo, lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. Então, por meio de Cristo, a bênção alcançou judeus e gentios. Paulo escreveu: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 7. O comentário bíblico Bacon destaca que Abraão tornou-se o canal da redenção para toda a humanidade, pelo qual veio o Messias. E isso mostra que Deus usa vidas obedientes para cumprir grandes propósitos. O legado de Abraão continua vivo em todos os que creem em Cristo, e sua influência atravessou séculos e alcançou o mundo inteiro. Aprendemos com isso que uma vida de fé produz frutos eternos e abençoa muito além do seu próprio tempo. E para a gente entender o legado e a influência de Abraão, eu trouxe esse cartaz para você, porque aqui eu separei, na nossa plataforma tem em outro formato para você utilizar no seu projetor, mas
Abraão, nações e religiões. De um homem de fé nasceram povos, nações e 3 grandes religiões. Então aqui mostra a influência de Abraão. Abraão, ele influenciou muito além do seu tempo e de sua própria geografia. Então, ó, as promessas de Deus a Abraão: farei de ti uma grande nação, abençoarei você, tornarei grande o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, em você serão benditas todas as famílias da terra. Tudo isso em Gênesis 12, do 2 ao 3. Então, uma fé que atravessa gerações. Ao chamado, Abraão obedeceu. A jornada, ele confiou nas promessas. E o legado, nações, povos e religiões. É o nosso texto áureo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu para ir para um lugar onde deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Aqui é o pontapé inicial. Aí, olha só, de Abraão, é sempre bom a gente frisar, Abraão não teve só Ismael e Isaque, mas Abraão teve mais filhos, depois da morte de sua esposa Sara. Então, com H ele teve Ismael, com Sara Isaque, e com Quetura ele teve outros 6 filhos. De Ismael, tá, vieram os 12 príncipes, conforme Deus disse para H, que dele viria 12 príncipes, e é os descendentes dos povos árabes. Então Ismael se tornou pai de 12 príncipes que se tornaram as tribos árabes. Desses povos originam-se muitas nações do mundo islâmico, tá? Árabes, beduínos, midianitas, aguerenos, entre outros. Isaque teve Esaú, que vieram os edomitas, né? E Jacó, você sabe, vieram as 12 tribos de Israel. Então, de Ismael vieram os povos árabes e de Jacó veio a nação de Israel, tá? O povo escolhido por Deus para revelar o seu nome ao mundo e de onde viria o Messias, Jesus Cristo. Israel, judeus, samaritanos e todos os que creem no Deus de Israel. Desses filhos de Quetura vieram diversos povos que habitaram o Oriente Médio e regiões da Ásia. Os povos medos, midiantes, persas, povo do deserto e outros. Então, os povos do Oriente são descendentes de Abraão com Quetura. A nação de Israel é descendência de Abraão através de Isaque, né? E os povos árabes é descendência de Abraão através de Ismael. E aí veio de Abraão, as 3 religiões, as maiores, né, as 3 maiores e as únicas religiões monoteístas, ou seja, que creem um só Deus, que é o islamismo, tá? Eles têm o livro sagrado deles, que é o Alcorão, também creem só em um Deus, que eles chamam de Alá, né? E eles acreditam que o primogênito e descendente da herança, tanto terra como a herança, a promessa de Deus, é Ismael. O judaísmo, né, que você conhece, que é originado da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, tá? Que também creem um só Deus. Tem a Torá como o livro sagrado, que para nós, aliás, a Tanakh, né? A Torá são só os 5 primeiros, mas a gente crê também na Tanakh. A Tanakh é a Bíblia hebraica, e para nós é o Antigo Testamento. E o cristianismo. Abraão é chamado de pai da fé, e por meio dele vem o Messias, Jesus Cristo. Então, para abençoar todas as nações conforme Deus prometeu. Então, nós também cremos em um só Deus. Abraão é o nosso modelo de fé. O Evangelho é para todas as nações, segundo João 8,56, Gálatas 3,8, Romanos 4,11. Tiago também fala, em Tiago 2,23, que Abraão creu e por isso lhe foi considerado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Paulo também fala sobre isso. E o próprio Jesus usa a fé de Abraão como exemplo. Então, que cartaz bonito, abençoado, que você pode utilizar na sua classe, tá bom? Então, a promessa de Abraão e o plano da redenção. A promessa começou em Gênesis. Deus chamou Abraão para iniciar um plano que alcançaria todas as gerações através da fé e da vinda do Messias prometido. A promessa passou pelos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó receberam a mesma aliança divina, preservando a linhagem através da qual Cristo viria ao mundo. E aí a promessa alcançou a igreja. Em Cristo, judeus e gentios foram unidos em um só povo mediante a fé, cumprindo o propósito universal da aliança. Então a promessa feita a Abraão apontava para Cristo e para a salvação de todas as nações. Subtópico 2, a fé incondicional de Abraão. A fé de Abraão tornou-se um modelo para todos os servos de Deus. A Bíblia ensina, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Na pistes, que transmite a ideia de confiança, fidelidade e convicção. Então Abraão ele vivia em um ambiente marcado pela idolatria, né, quando ele recebe o chamado divino,
e Deus ordenou, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra em que eu te mostrarei. Para ele sair e obedecer, foi necessário fé. E é bom a gente também frisar que existem tipos de fé. Existe a fé natural, todo homem tem dentro dele uma fé. Ele acredita, ele planeja coisas porque ele acredita que vai acontecer, essa crença interior, essa fé. Né? É por isso que você vê os homens tentando encontrar Deus. A natureza caída e essa fé natural, então você vê ateu, budista, islâmico, como a gente citou aqui hoje, né? Até um ateu tem fé, ele tem que ter fé que Deus não existe, né? Porque é até difícil para ser ateu, né? Porque como você provar o que não existe? Mas o ateu vive tentando provar que Deus não existe. É a fé que ele tem. Então todo homem, ele acredita em alguma coisa, ele tem fé. E isso não é fé para salvação. É uma fé natural que tem dentro do homem que ele busca Deus da forma errada. Então tem a fé como fruto do Espírito, né, que é a fidelidade. Tem a fé salvífica, né, que é a fé para a salvação. É crer em Jesus. Então é diferente. Tá? Abraão, ele é chamado do pai da fé, porque sem conhecer os detalhes, ele confiou plenamente no Senhor. Então a sua fé foi demonstrada pela obediência imediata. Fé verdadeira não depende de explicações completas. Muitas vezes Deus revela apenas o próximo passo, e o crente caminha pela confiança da palavra divina. Isso é fé. Tem uma frase que diz que a fé é subir a escada sem enxergar o degrau. Então, assim aconteceu com Abraão. Ele creu antes de ver. E Paulo diz, não vivemos por vista, mas por fé. A fé genuína nos leva a obedecer mesmo quando não enxergamos todo o caminho. Então, aprendendo isso com Abraão, vamos ver os passos da fé. Ouvir a voz de Deus. Então, a jornada começou quando Abraão deu atenção ao chamado divino. Responder ao chamado, ele deixou sua segurança para seguir, a direção do Senhor e permanecer na promessa. Mesmo diante das dificuldades, continuou confiando em Deus. Isso é fé. Então a fé cresce quando ouvimos, obedecemos e perseveramos. Subtópico 3. A resposta ao chamado de Deus. Então, Abraão respondeu ao chamado divino com prontidão e confiança. Isso é fé. Deus o chamou enquanto estava em Harã e conduzindo em direção ao cumprimento de sua promessa, a Bíblia diz, assim partiu Abraão como o Senhor lhe havia dito, Gênesis 12:4. Então Abraão, ele não exigiu garantias e nem apresentou as suas condições. A resposta da fé, ela é marcada pela obediência, e foi isso que Abraão fez. Anos depois, Deus reafirmou a sua promessa, em Gênesis 22, versículo 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, como diz o comentário bíblico de Matthew Henry, a obediência de Abraão tornou-se evidência visível de sua fé. Na prática, nós aprendemos que Deus honra aqueles que atendem o seu chamado. Por isso que Tiago diz que a fé sem obra é morta. A fé, ela carrega consigo evidências divinas. A fé, ela não se limita a acreditar, ela produz ação. Então Abraão saiu da zona de conforto para seguir a direção divina. Então assim nós aprendemos que grandes promessas geralmente começam com uma simples obediência ao Senhor, sem entender circunstâncias, sem pedir garantias, caminhando por fé e não por vista. Então o panorama da vida de Abraão. Primeiro, chamado e a caminhada da fé. Abraão foi chamado por Deus em Ur dos Caldeus para deixar a sua terra. Eu disse que ele foi chamado em Harã, tá? Mas Harã no capítulo 12. Antes de ir para Harã, ele saiu de Ur dos Caldeus no capítulo 11, ainda com seu pai. E Estevão diz em Atos 7 que Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus. Então o chamado, a Bíblia no Novo Testamento, é por isso que é importante você ler as referências cruzadas, você vê o que o Novo Testamento traz à luz do Antigo. Então o diácono Estevão, falando sobre isso, revela para nós que Deus chamou Abraão ainda em Ur dos Caldeus. Então, ao que tudo indica, Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus, ele foi, seu pai também, ao que tudo indica, tá? Tem interpretações diferentes, mas a Bíblia diz que Deus chamou ele em Ur dos Caldeus. E aí o pai vai também, aí no 12 Deus diz, sai do meio da tua parentela. Ou seja, era para tu ter saído, mas você do meio da tua parentela, e não levar a tua parentela. E aí o pai morre, ele sai de Harã, né, e vai em direção a Canaã. Então, busca as interpretações diferentes. Só estou te dando aqui o que eu estou lembrando aqui da memória que poderia ser, porque
Deus chamou ele ainda em Ur. Então ele partiu sem conhecer o destino, confiando apenas na promessa divina. As provações e as promessas. Enfrentou esperas, desafios e testes, como a esterilidade de Sara e também Moriá, né? Em cada etapa, Deus confirmou sua aliança e fortaleceu sua fé. O legado e o cumprimento. Tornou-se pai de Isaque, herdeiro da promessa e ancestral do Messias. Sua vida marcou o início da história redentiva para todas as nações. Portanto, a vida de Abraão revela uma jornada de chamado, provação e cumprimento das promessas, tornando-o o grande exemplo bíblico de fé, obediência e confiança em Deus. Sinopse 1. Abraão deixou um legado de fé para Israel e a igreja de Cristo, alcançando todas as nações e famílias da terra. Tópico 2. O legado de Isaque. Subtópico 1. O significado do nome. Subtópico 2. Isaque, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. E subtópico 3. Isaque e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Subtópico 1. O significado do nome. Então, o nome Isaque carrega uma mensagem especial ligada à fidelidade de Deus. O seu nome vem do hebraico Yitzhak, que significa ele ri, ou riso. O seu nascimento trouxe muita alegria a Abraão e Sara após muitos anos de espera. Lembrando que Abraão riu da sua condição, está no fone de Deus, porque ele não se achava mais preparado, né, para o cumprimento daquela promessa. Sara também riu, vendo a sua condição, né, fraca, idosa, estéril, como ela poderia ter um filho. Então ela riu da sua condição. E aí Deus manda colocar o nome do filho de riso, ou ele ri. Então Deus mostra aqui que ele transforma as situações improváveis, né, que nos faz rir da nossa própria condição, em um riso de alegria, não é? Então, esse cumprimento, esse menino, o nascimento de Isaque, trouxe alegria a Abraão e a Sara depois de muitos anos de espera. A Escritura declara: e visitou o Senhor a Sara como lhe tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Gênesis 21, 1 e 2. Então, o nascimento de Isaque confirmou que nenhuma promessa de Deus falha. Aquilo que parecia impossível tornou-se realidade pela intervenção divina. Isaque foi a prova viva da fidelidade do Senhor, mostrando que Deus age no tempo certo. Então, muitas promessas exigem espera, perseverança e confiança. O Senhor não se atrasa, nem se esquece do que prometeu. O nascimento de Isaque transformou lágrimas em alegria, transformou risos irônico em riso de verdade, um riso verdadeiro, um riso de alegria. Então nós aprendemos com isso que aqueles que permanecem firmes na fé experimentarão a fidelidade de Deus em sua caminhada. Então a alegria como fruto da fé. Então Deus remove a tristeza. A esterilidade de Rebeca foi transformada em alegria. Deus recompensa a confiança. A perseverança produziu testemunho e gratidão. E Deus honra a esperança. Quem permanece firme vê a ação do Senhor no tempo certo. Então a alegria verdadeira nasce da fidelidade de Deus. Subtópico 2. Isaque, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Então Isaque cresceu, cercado pelas promessas feitas a Abraão, e aprendeu a depender do Senhor. Então, ao assumir a liderança da família, ele manteve viva a comunhão com Deus. Como diz o texto: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei. E aí o texto diz que Isaque edificou ali um altar. Gênesis 26, 24 e 25. Então, mesmo enfrentando oposição, disputas por poços, Isaque evitou conflitos, confiou na provisão divina, mostrando que sua fé era marcada pela perseverança e pela paz. Nem toda batalha precisa ser enfrentada com confronto. Deus honra aqueles que confiam nele e seguem em frente. E Isaque deixou esse legado, um legado de confiança, de equilíbrio, de comunhão. A verdadeira força espiritual não nasce de lutas humanas, e sim da dependência constante de Deus. O Deus de Abraão tornou-se o Deus de Isaque. Fé herdada. Isaque recebeu o conhecimento do Deus de seu pai. Fé pessoal. Ele desenvolveu sua própria experiência com o Senhor. E fé confirmada.
Deus apareceu a Isaac e renovou as promessas da aliança. Dá para você pegar esse slide e trabalhar cada ponto. A fé herdada, a importância, a fé pessoal, o que é, como alcançá-la, a fé confirmada. Então, conclusão, ninguém vive apenas da fé dos outros. É necessário conhecer Deus pessoalmente. Subtópico 3, Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Então, Isaac demonstrou sua confiança no Senhor, também em suas decisões pessoais e familiares. Isso é muito importante na vida de Isaac. O seu casamento com Rebeca foi resultado da direção e providência divina. Ele mantinha a mesma comunhão com Deus de seu pai. Olha o que diz o texto. Isaac saíra a orar no campo à tarde e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Então, ele tem aqui o encontro com Rebeca. Enquanto aguardava, Isaac buscava ao Senhor em oração, e Deus conduziu cada detalhe, do encontro com sua amada. O seu casamento foi construído sobre a vontade divina e não sobre impulsos humanos. E mais para frente também, na esterilidade de Rebeca, Isaac não fez, por exemplo, como seu pai, e no impulso buscou soluções humanas, mas ele orou. E Deus abriu a madre de Rebeca através da oração de Isaac. Então isso mostra que decisões importantes devem ser colocadas diante de Deus. O Senhor conhece o futuro e guia os seus servos pelo melhor caminho. E Isaac nos ensina a confiar mais na direção divina do que na nossa própria compreensão, deixando um legado espiritual sólido que é construído somente quando submetemos os nossos planos à vontade de Deus. Então esse cartaz, o panorama da vida de Isaac. O filho da promessa nasceu pelo cumprimento da palavra de Deus a Abraão e Sara. Seu nascimento confirmou que o Senhor é fiel às suas promessas. O patriarca da perseverança viveu confiando em Deus, reabriu os poços de seu pai e evitou conflitos. Sua trajetória foi marcada pela paz, obediência e dependência divina. O herdeiro da aliança recebeu as promessas feitas a Abraão, construiu família com Rebeca e tornou-se pai de Jacó e Esaú, preservando a linhagem da aliança estabelecida por Deus. Então a vida de Isaac revela a fidelidade de Deus, a importância da perseverança e o valor de uma fé tranquila que permanece firme ao longo das gerações. Então a sinopse 2, Isaac, o filho da promessa, deixou um legado de fé e esperança para judeus e gentios. O legado de Jacó é o terceiro tópico. Homens com virtudes e erros. Subtópico 2, o arrependimento muda destinos. E subtópico 3, a bênção ofuscando a tragédia. Subtópico 1, homens com virtudes e erros. A história de Jacó mostra que Deus trabalha com pessoas reais, cheias de qualidades e falhas. Abraão, Isaac e Jacó cometeram erros. Abraão mentiu. Abraão foi para o Egito. Abraão fez um filho com Agar. E se a gente olhar para todos os personagens bíblicos, menos Cristo, eu costumo dizer que não é um dos personagens bíblicos, é porque ele é a própria palavra, ele é o verbo encarnado. Mas, tirando Jesus, todos os homens que passaram por essa terra cometem erros. E o lindo é que a Bíblia não exclui, não esconde isso. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas adulterou, errou. Moisés era o homem mais manso da terra, e mesmo assim perdeu a paciência por causa daquele povo, e não entrou na terra prometida. Então a gente vê que Abraão, Isaac e Jacó também cometeram erros, mas o principal eles fizeram, e abandonar a fé. Eles permaneceram firmes, mesmo com falhas, eles temiam ao Senhor. Olha o que Jacó diz em Gênesis 31, 42, na parte A. Se o Senhor, o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo. Então, a palavra temor vem do hebraico irá, que significa reverência profunda e respeito santo diante de Deus. Então, a Escritura declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo é a prudência, Provérbios 9, 10. Então, os patriarcas eles tinham temor, mesmo com as falhas. Eles falharam, mas aprenderam a depender da graça divina. Então, o comentário Bacon observa que a Bíblia registra os erros dos heróis da fé para demonstrar a fidelidade de Deus e não a perfeição humana. Eles têm, sim, imperfeições. A própria Bíblia, homens inspirados, mas imperfeitos, você vê um escritor falando
do problema do outro. Paulo falou da religiosidade de Pedro. Tiago, escrevendo, diz, Elias era homem sujeito às mesmas coisas que nós. Então, a gente tem que aprender, voltando aqui para os patriarcas, mostra muito o cenário da família, famílias com problemas, mentira no meio da família, engano no meio da família. Então, não existe família perfeita. Muitas frustrações surgem quando exigimos perfeições de nós mesmos ou dos outros. Não estou dizendo que você não tem que buscar. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Como que Deus manda Abraão ser perfeito se ninguém alcança essa perfeição? É você se santificar, é você andar na presença de Deus, é você tentar sempre acertar e não buscar uma perfeição inalcançável. Então, o lar saudável é constituído sobre perdão, amor e temor a Deus. Então, Jacó, ele amadureceu espiritualmente ao longo dos anos e tornou-se um exemplo para os seus filhos. Seu legado ensina que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir propósitos perfeitos. Portanto, o temor ao Senhor é a base de uma vida e de uma família abençoada. Olha esse cartaz que eu separei para você. Erros que se tornaram lições. Abraão e a impaciência. Tentou ajudar Deus em alguns momentos, mas aprendeu a confiar nas promessas. Isaac e a parcialidade, outro problema que tem muito nas famílias. Ele demonstrou preferência por Esaú. E aí, o que aconteceu? Gerou conflitos familiares. Jacó e a astúcia. Aprendeu que bênção verdadeira vem da graça de Deus. Então Deus transforma erros em instrumentos de aprendizado. Subtópico 2. O arrependimento muda destinos. A trajetória de Jacó foi marcada por 2 encontros decisivos com Deus. Em Betel e também em Peniel. Em ambos os momentos, o Senhor trabalhou profundamente em sua vida. Em Betel, Deus revelou sua presença. Em Peniel, transformou seu caráter. Então, primeiro Deus se apresenta, mostra para Jacó a identidade dele. Depois ele muda a identidade de Jacó. E em Peniel, Jacó, na verdade, é ele que coloca o nome daquele lugar, Gênesis 32:30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. Então, a transformação de Jacó foi gradual, mas verdadeira. Deus não apenas o prosperou materialmente, mas também o moldou espiritualmente, mostrando que Deus molda caráter e que ninguém está além do alcance da graça divina. Eu fico preocupado com essas igrejas neopentecostais que oferecem muita mudança no seu financeiro. Mas a gente vê, e Jacó é um exemplo disso, que Deus está preocupado em mudar primeiro o seu caráter. Jacó era um homem próspero, mas ele deveria ser mudado por dentro. A preocupação do Evangelho, a palavra, a ação do Espírito Santo, ela age no seu interior. Nicodemos era um homem bem financeiramente, mas Deus falou para ele, Jesus falou para ele, Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo, precisa ser regenerado. Então, o Senhor ele é capaz de mudar histórias, restaurar vidas e redirecionar destinos. Não adianta ser próspero financeiramente e não ter o caráter formado. O arrependimento sincero abre espaço para a ação transformadora de Deus. Então Jacó saiu de Peniel diferente. Ele entrou de um jeito, saiu de outro. E assim mostra pra gente que o encontro genuíno com Deus produz mudanças duradouras e transforma o destino. Nós estudamos isso há um dia desses, da lição, a última lição, Jacó, que a gente está terminando aqui falando, foi mais recente. Então vejamos a linha do tempo da transformação de Jacó. Betel foi a promessa. Deus revela seu plano para a vida de Jacó. Harã, o tratamento. Anos de aprendizado, disciplina e amadurecimento espiritual. Aonde? Aqui ele foi viver na casa do sogro, foi enganado. Aí ele aprendeu, que enganar não é bom, construiu sua família, enriqueceu e etc. Então aqui foi o tratamento. Peniel foi a mudança. O homem é transformado e preparado para o futuro. Então a transformação de Jacó mostra que Deus prepara, trata e aperfeiçoa aqueles que chama. Subtópico 3, para a gente fechar, para a gente terminar. A bênção ofuscando a tragédia. Então a vida de Jacó ela foi marcada por conflitos familiares, perdas e consequências de decisões erradas. Mesmo assim, a promessa divina prevaleceu. Lemos que, em Gênesis 28:3, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Apesar dos erros de Jacó e de Esaú, Deus continuou conduzindo seu plano soberano. Então, a graça divina foi maior do que as falhas humanas e as adversidades serviram como instrumentos de ensino e amadurecimento.
nos fazendo entender, então, que Deus ele pode transformar crises em oportunidades. Muitas vezes a escola de Deus é no meio da crise. Nem toda dificuldade é sinal de abandono. Muitas vezes é uma escola de Deus. Então Jacó sofreu, mas também foi restaurado. E a sua história demonstra que a misericórdia do Senhor supera os fracassos humanos. A graça de Deus é capaz de transformar tragédias em testemunhos vivos. Então, o panorama da vida de Jacó, o chamado e a formação. Nasceu como filho de Isaque e Rebeca, recebeu a bênção da primogenitura, fugiu de Esaú e encontrou Deus em Betel, iniciando uma jornada de fé. Os anos de tratamento: serviu a Labão por muitos anos, casou-se com Lia e Raquel, formou sua família e aprendeu lições de humildade e dependência. A transformação e o legado: em Peniel teve o seu caráter moldado, recebeu o nome de Israel, reconciliou-se com Esaú e tornou-se pai das 12 tribos de Israel. A vida de Jacó revela a trajetória de um homem imperfeito que foi transformado pela graça de Deus e se tornou um dos maiores patriarcas da história da Bíblia. Sinopse 3. Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaque. Conclusão: vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus. E seu nome foi dado ao estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Pois bem, chegamos assim no fim de mais um trimestre abençoado. Como foi edificante, não é? Como foi bom. Professor, não deixe de dar essa lição na íntegra, porque eu percebo nas igrejas que a última lição ela é sacrificada. Porque você quer fazer o encerramento do trimestre, e claro, faz uma mesa, né, um café, uma confraternização, isso é muito bom, tem que fazer. Mas não sacrifique a lição para isso. Eu, como professor, digo isso. Você vai dar aula em algum lugar e tem que encerrar meia hora antes. Então, é um pouco complicado você dar uma lição com 40 minutos. Não sacrifique a lição por causa da confraternização. Pessoas podem ficar meia hora a mais, tomar um café, brincar e depois ir cada um para sua casa. É uma vez a cada 3 meses. Agora, essa lição é preciosa, tá bom? E, dito isso, nós já estamos preparados para o próximo trimestre. Se você quer estar preparado também, aponte a sua câmera para o QR Code, se torne assinante da plataforma Colégio do Discípulo. Sabe por quê? Porque nós já estamos com materiais para o próximo trimestre. E nós estamos preparando um curso de formação para professores da Escola Bíblica Dominical. A primeira lição desse curso serão 13 módulos, liberados junto com os materiais de reforço para esse trimestre. Portanto, 13 aulas, videoaulas, tá bom? E em cada aula você receberá uma apostila com exercícios para você praticar. Cara, esse curso está muito bom, então vale muito a pena. Se torne assinante da plataforma para você também ter acesso a esse curso e a todo o material que a gente disponibiliza com antecedência para você ter um trimestre abençoado. Então vamos ver rapidinho quais lições nós vamos estudar nesse trimestre. O tema, né, é a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Então, basicamente, nós vamos estudar Atos dos Apóstolos depois do capítulo 13. Acho até que seria interessante esse tema depois que a gente estudou a Igreja de Jerusalém, né? Que lá foi até Atos 11 e aqui seria continuidade, né? Mas, amém. Na lição 1 nós estudaremos o chamado para os gentios. Na lição 2, a porta da fé se abre entre os gentios. Na lição 3, veremos o tema A graça que alcança todas as nações. Lição 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Na lição 5, Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Chegando na lição 6, estudaremos a suficiência da graça na cidade de Corinto. Na lição 7, o tema será Quando o Espírito sopra em Éfeso. Na lição 8, Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Na lição 9 estudaremos Coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão. Na lição 10, Uma esperança inabalável perante os poderosos. Lição 11, Entre tempestades e promessas.
Na lição 12, o Evangelho chega ao coração do império. E na lição 13, encerraremos com o título A Missão Continua em Nós. O comentarista é o pastor Wagner Gabi. Esse trimestre será abençoado. Essa revista está muito boa e você pode conhecê-la melhor no vídeo que já tem aí, tá? Já tem a nova playlist, a playlist aqui no canal do terceiro trimestre. Já tem uma apresentação muito bacana. Tá? Compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, no grupo da Escola Dominical, para que as pessoas conheçam, né, a nova revista do que vamos falar nesse novo trimestre. Uma super novidade para esse trimestre também é o Atlas Missionário que a gente está disponibilizando. Esse trimestre será bem geográfico, então por isso nós estamos disponibilizando apenas para os assinantes trimestrais um Atlas Missionário da Igreja dos Gentios. E nele você vai ter biblioteca arqueológica, biblioteca visual, mapas das viagens de Paulo, e como a igreja alcançou os continentes asiáticos, europeu, e se espalhou pelo mundo, né? Isso é muito importante, você ter um recurso didático, visual, para te ajudar no seu conhecimento pessoal e também para você levar para os seus alunos. Então não perca, gente, além do curso de preparação para professores da Escola Dominical, que será para assinantes mensais e trimestrais, iremos disponibilizar esse super material para assinantes trimestrais. Preste atenção, é apenas para quem fizer assinatura trimestral. Então não perca, seja assinante da plataforma Colégio do Discípulo e receba esse super material para te ajudar nesse novo trimestre. Então, meus irmãos, dito isso, eu quero orar com você para encerrarmos essa lição. Ore comigo, ore pela sua classe, ore pela sua igreja, ore pela vida do seu líder, do seu superintendente, do seu pastor. Ore pelo novo trimestre, que seja abençoado em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esse trimestre que estudamos juntos. Pai, obrigado pela nossa igreja, pela nossa classe. Abençoe esse professor, que esse novo trimestre seja abençoado, que o teu nome seja glorificado, Pai. Abençoe cada professor, capacite, Senhor, para que ele dê cada lição com excelência. Cada líder, cada superintendente, cada pastor, que haja investimento, que a Escola Bíblica Dominical cresça em cada igreja local e que os alunos sejam impactados pela tua palavra. Abençoe esse novo trimestre, Senhor, e que através dele muitas pessoas possam receber a tua palavra com alegria. E o teu nome seja exaltado mais uma vez. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, se Jesus não voltar, e se ele permitir, na próxima lição, dando início ao novo trimestre, iremos estudar o chamado para os gentios. E eu te aguardo aqui com a permissão dele para estudarmos juntos essa nova lição. Ótima aula, que a Escola Bíblica Dominical continue sendo uma bênção na sua vida.